Falar em foto, quem colocou uma foto também na internet, no Instagram, foi o Moisés. Pela foto que ele colocou, vocês estão vendo aqui, ó, não dá a entender de que ele vai jogar. Se ele colocasse uma arte qualquer e tal, falando do derby, mas sem a chamada para o jogo. Olha aí, a foto dele e a chamada para o jogo, olha lá. Então, não sei, estou entendendo de que por essa foto o Moisés está confirmando a presença dele no Clássico Campineiro 201. Claro, evidente que saberemos só no limite. 1 hora antes do jogo, os técnicos são obrigados a divulgarem as escalações. Mas por esta foto pode ser que ele esteja dando indicativo de que estará presente nesse Clássico 201. Vamos voltar lá para o estádio Moisés Lucarelli. Lá está o nosso repórter Antônio Lupe. E aí, como que está a movimentação aí nas imediações do estádio e também a respeito do gramado, se está legal aí. Ô Lupe, você experimentou a grama está boa? Não, Batista, não tive a oportunidade de experimentar a grama, mas visualmente a gente percebe que o gramado do Majestoso está em perfeitas condições para a prática do futebol. Bem cuidado, o pessoal aqui da manutenção ainda está dando os últimos retoques aqui na linha que marca a linha de fundo, a linha lateral, o próprio quarto de círculo aqui dos escanteios. Então o estádio ainda está recebendo aí os últimos acabamentos para os derby de número 201, mas aparentemente o gramado aqui do Majestoso está legal. E só aproveitando um gancho dessa informação que você trouxe, da foto que o Moisés acabou publicando em suas redes sociais, esse é um indicativo não só do Moisés, mas como todos os jogadores que vão para o jogo, eles colocam esse tipo de arte. E isso apenas confirmou a informação que eu tinha, é que o Moisés está relacionado. Mas, por outro lado, isso também pode ser um despiste, até porque o Moisés, pela informação que tenho, não treinou até quarta-feira. Ontem não tenho a informação se ele participou do último treino, mas ele ainda sentia algumas dores no joelho. Pode ser que o Moisés, a decisão será dele, pelo que disse o técnico Gilson Klein. O Moisés vai fazer aquele último teste no vestiário. Se não sentir dor, vai para o jogo. Se sentir um incômodo, aí acho que dificilmente o Moisés vai para a partida. Mas com certeza o camisa 21 da Macaca é o grande ponto de interrogação da escalação da Alvinegra, que ainda tem uma dúvida na zaga e também no outro companheiro do Rodrigão, Richard ou Niltinho. Eu perguntei para o Lupe, mas eu me esqueci, porque quem era para ir lá experimentar a grama era você, né, ô Tigrão? É que não deu tempo, é isso? Não deu tempo e eu não gosto de pegar resto de qualquer um, porque você já foi de manhã e comeu tudo que tinha. Cavalo. Então, e se também esse negócio de colocar, ó, o Lupe, não. Se colocar foto, mostra até o Lupe. O cinegrafista tá rindo lá. Tá balançando, parece que o Lupe tá filmando de dentro de uma canoa. É o seguinte, companheiro, se esse negócio de colocar foto no Twitter é sinal que o cara vai jogar, vou fazer uma ligação rápida aqui para Zenon indicar para que eles publiquem no Twitter a foto do Zenon com a camisa do Guarani de cada ponte. Eu acho assim, Batista, realmente é um indicador, mas tentando fazer uma leitura, porque ninguém informa nada, né? Mas tentando fazer uma leitura, não treinou segunda, terça, quarta e nem na quinta. Essa informação eu tenho. Por que que ele não treinou? Porque ele continua com dor, pô. É a leitura minha, mas eu não posso afirmar, né? O negócio do Twitter dá uma pista, sim. Agora, se ele não treinou porque está com dor, ele não vai jogar porque não treinou, caso ele não jogue. Ele não vai jogar porque não treinou. E sim porque continua com a dor. Ou de quinta para sexta a dor desapareceu. Então eu realmente prefiro esperar 1 hora antes do jogo para saber o que vai acontecer. Mas estou com essa pulga aqui sim, do cara não ter treinado porque tinha dor. Então uma coisa não invalida a outra. Não jogou porque não treinou? Não, pode jogar sem ter treinado. O problema é não ter treinado em função da dor. Eu estou tentando juntar as peças. Mas está difícil, hein?
Iga Atacado, o melhor para a sua economia, grande variedade de produtos para o seu dia a dia. Tem no atacado e no varejo, é o Atacarejo. Alimentos, bebidas, frios, hortifruti, mercearia, produtos de higiene, de limpeza, cesta básica, frios e muito mais. Muito mais! Tem ofertas sensacionais todos os dias. Cordão filé mignon bovino, R$ 28,90 o quilo. Mozzarella Lactopar, R$ 2,79 cada 100 gramas. Amaciante Candura, 5 litros, R$ 9,98. Papel higiênico Paloma, 8 rolos, R$ 4,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 20 de setembro. E tem muito mais ofertas na loja toda. Iga Atacado, você pode pagar as suas contas com vários cartões de alimentação. E também tem muitas outras opções de pagamento. Iga Atacado, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Bom, nós estamos com uma enquete perguntando qual o resultado do derby 201. Ponte continua na frente, 58,8, Guarani 40,3 e o empate caiu muito, olha lá, 0,9. Continue participando, tem mais um tempinho, 971021493, o QR Code ali que aparece na tela, é só colocar a câmera do seu celular. Você viu o que aconteceu lá quando apareceu a foto do Moisés no Twitter anunciando o derby, não? É, deu uma crescida ali na macaca, né? Você Virou. vê o poder do cara. Virou. Quer dizer, mas não dá para afirmar nada, né? O Lupe tá lá, ó. Tá lá, pô, segurando, falando com as fontes. As últimas informações do Guarani, Marcos Aloysio Cobrão, diz aí Marquinhos. Bom, Batista, a gente sabe que o torcedor está fazendo a sua movimentação, né? Os torcedores estão se organizando para que possam assistir a partida e ouvir a Rádio Bandeirantes, a sua narração. Tem essa dúvida aí do Regis, para mim ele vai para o jogo. E também a dúvida na lateral direita, para mim vai o Matheus Lúcio, o Diogo Matheus está fora. É jogo importante para o Guarani, como disse o Tigrão, para ficar um ponto do G4 do Campeonato Brasileiro, Batista. Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Destaque final da Ponte Preta, direto do estádio Majestoso, palco do jogo. Antônio Lupe, diz aí, Lupe. A Ponte aposta no seu retrospecto jogando aqui no Moisés Lucarelli nos últimos 5 jogos, 5 vitórias aqui no Majestoso. E é claro, não perde para o rival há 12 anos. Eu encerro a minha participação com um giro aqui no gramado do Majestoso, palco do jogo a partir das 9h30 da noite. A bola rola aqui no Moisés Lucarelli. Batista. Valeu, muito obrigado. Uma rodada rápida de palpites para o derby, o clássico. Começa com você, CH. Qual o palpite para o jogo? Se o Moisés jogar, empate. E para você, Tigrão? 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. E para você, Júlio Nascimento, qual o palpite para o derby 201? 3-3. 3-3. É, o diz meu que não palpite. acredita no empate e agora joga no empate. Vamos Você entendeu fechar aí? aqui. Você Vamos entendeu? fechar. Não, sem empate, eu cuido do meu, o fiscal de palpite. Não, Mas não o senhor sou, eu não fazer o sou meu. fiscal de palpite nenhum. É que quando eu falei de empate aqui, você disse que não acreditava em empate. Agora você fala 3-3. Se eu der um palpite, seria incoerente com o que eu disse na Rádio Bandeirantes. Não estou questionando a sua opinião, não. De jeito nenhum. Apenas Fiscal de palpite. não sou fiscal de nada. Ó, fala o seguinte, Nem vocês tem vão- essa pretensão. Vamos brigar lá na rua, Nem tem tá? essa pretensão. Vamos brigar na rua Vou que eu tenho conversar que com você. encerrar. a coisa Desce aqui. Vou. Desce aqui. Seja rebaixado. Vem aqui Fechando a embaixo. enquete. Fechando a enquete, tá aí a enquete, tá lá. Venceu aqui a enquete, a Ponte 57,8. Guarani 41,3 e o empate apenas 0,9.